Próximo domingo a gente abre aqui uma série de estudos em 1 Coríntios 12, 13 e 14. São 3 capítulos da Epístola de Paulo aos Coríntios que trata sobre dons espirituais. É um texto bastante interessante, ele é didático, capítulo 12, falando sobre a relação do corpo, com analogia ao corpo humano, né? Orelha, pé, mão, como nós somos dependentes, né, uns dos outros, e fala dos dons espirituais, como eles aparecem, quem é o doador. 1 Coríntios 13 fala sobre o amor, é o contexto perfeito para o amor, que é o exercício dos dons espirituais. E 1 Coríntios 14 é a grande polêmica que o apóstolo Paulo tenta resolver, falando da profecia enquanto ensino, exortação, palavra inteligível, versus a profecia, versus línguas, aliás, que eram manifestações que aconteciam naquela igreja de uma forma desordenada, tanto que Paulo teve que escrever a respeito para corrigir as loucuras e os desmandos daquela igreja. Então a gente vai entender bem quando a gente mergulhar em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Traga a sua Bíblia e vamos começar hoje à noite lendo um texto de 1 Pedro capítulo 4, que é uma espécie de introdução à série, só para sintonizar você na direção que nós vamos tomar em relação à série, tá bom? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, e eu vou ler dos versos 7 até o versículo 11. Está escurinho aí, não dá para você ler, né? Mas se puder, leia e acompanhe comigo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E aí os versículos 10 e 11, que são os 2 versículos principais para a gente meditar hoje à noite, depois de uma introdução. Pedro diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Cada um conforme o dom que recebeu. Como bons despenseiros, ou almoxarife, ou alguém que cuida de uma despensa, né? Uma despensa, né? Então o despenseiro, como bons despenseiros, da multiforme graça de Deus. Olha que interessante essa palavra, multiforme, de múltiplas formas. Os dons, as manifestações, precisam ser coerentes com o Deus criativo, que se manifesta de múltiplas formas, e não numa forma só. Uniformidade parece coisa do inimigo e coisa do mundo. O inimigo sempre quer que a gente seja uniforme. Vista todo mundo a mesma roupa, a mesma calça, a mesma camisa, o cabelo é tudo do mesmo jeito, a fala é tudo do mesmo jeito. Isso é uniformidade. Mas diversidade, múltiplas formas, é a forma criativa de Deus trabalhar com o seu povo, com a sua igreja. Então dons é a mesma coisa. Se existir um dom que todo mundo tem que ter, que tem que ser uniforme, e todo mundo tem alguma coisa que não está certa, porque aí não é multiforme. Cada um segundo o dom que recebeu e segundo a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Quer falar? Fale de acordo com a palavra, oráculo, a palavra de Deus. Se alguém serve, quer servir? Então faça na força que Deus supre. Não na minha, não na sua, mas na dele, na força que ele supre. Para quê? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória
e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, nesta noite nós nos prostramos aqui diante de Ti em oração, reconhecendo a Tua presença, reconhecendo que Tu és grande, que Tu és tremendo, que Tu és santo e só Tu és santo, que o Senhor é perfeito, só o Senhor é perfeito, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor também é criativo, o Senhor é um Deus criador de todas as formas humanas, todas as formas, Senhor, do universo, os minerais, os vegetais, os animais, enfim, o Senhor criou todas as coisas pela palavra do Teu poder. E nós hoje à noite queremos meditar, e também não só hoje, Senhor, mas nos próximos domingos, sobre os dons espirituais, as capacitações dadas por Deus a cada um de nós, para o seu serviço, para a sua glória, Senhor. Então hoje à noite eu peço que o Senhor nos desperte, mantenha a nossa mente aberta, e que os princípios da Tua palavra encontrem um espaço especial no coração de cada um. Pai, eu quero orar também pela Mônica, descoberto nela, Senhor, um CA, que ela, em nome de Jesus, experimente a Tua graça e o Teu poder nesse momento de incerteza, que ela seja ministrada pelo poder do Teu amor, da Tua graça, que ela seja curada segundo a Tua vontade, extirpado, Senhor, esse nódulo, que a Tua glória se manifeste na vida dela, é o nosso pedido, que os familiares, amigos tenham oportunidade de falar para ela do amor de Jesus. Queremos Te pedir também pela Barra do Bento, Senhor, que o excesso de água não prejudique aquela barragem, que aqueles irmãos ali, Senhor, em oração, vejam chegar bem próximo o máximo de água que aquela barragem pode suportar, nem menos, Senhor, nem mais. Muito obrigado pela Tua provisão até aqui, e abençoa, Senhor, a Tua igreja, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos trabalhar vamos falar um pouco sobre dons espirituais e trabalhar essa temática, porque volta e meia a gente se vê envolvido nessa onda, nessa pressão de que porque você é crente em Jesus Cristo, você tem que manifestar determinados dons espirituais, ou você está incompleto. Como alguém que já me disse isso, aquele pastor, o senhor realmente maneja bem a Bíblia, o senhor sabe pregar, para ficar completo mesmo, o senhor teria que falar em línguas, para ficar perfeito. Eu disse, eu conheço algumas línguas, mas esse dom que você se refere, Deus não me deu, e eu não quero nada que Deus não me tenha dado. Eu sou crente em Jesus, batizado no Espírito Santo, e eu tenho outras manifestações de dons na minha vida, que eu nem mereço, Deus me dá, e eu sou muito feliz. Mas eu acho interessante como as pessoas acham que todo mundo tem que ter uma manifestação uniforme de dom, ou de um determinado dom, senão não é completo. Então, vez por outra, existe essa pressão, né? E nós também que somos levados por muito emocionalismo, às vezes a gente também cede a manifestações que nem são de Deus, porque são feitas em nome de Deus, a gente se ilude e diz, deve ser verdade. Isso acontece. Então nós queremos uma igreja madura, que responda e que seja contrário àquilo que Jesus apontou na vida dos homens dos seus dias. Mateus 22, 29, ele diz, vocês erram porque não conhecem a Escritura e tampouco conhecem o poder de Deus. Então, palavra e poder precisam andar no equilíbrio. Palavra sem poder é casca, letra mata, diz o apóstolo Paulo. É hipocrisia pura, é articular a Bíblia só para dar rasteira nos outros, para ser vaidoso e dizer que conhece muito a Bíblia. Isso não leva a nada. Os que às vezes se aprofundam mais na Bíblia,
no sentido da busca do mero conhecimento, essas pessoas se tornam legalistas, farisaicas e às vezes até muito oca ou seca no sentido espiritual. Poder só pelo poder também é desastroso. Você vê tanta manifestação de poder por aí, sem caráter, sem moral, sem ética. É muito triste. Às vezes homens e mulheres de Deus que profetizam, que falam, que adivinham, que invocam o nome de Jesus e fazem e operam milagres. Mas às vezes a vida não condiz com o poder que se manifesta num determinado momento. E a gente fica confuso. Como é que pode? É a falta de equilíbrio entre palavra e poder. Palavra e poder. E não é fácil achar esse ponto de equilíbrio. É preciso ter poder de Deus para pregar o Evangelho e libertar pessoas das garras do diabo. Mas não se esqueça que o poder do Espírito Santo sempre usa a palavra. É tanto que Jesus, quando estava no deserto sendo tentado pelo diabo, quer maior embate, quer maior ringue para medir forças do que aquele lugar, o deserto da Judéia. E quando o diabo ofereceu a Jesus as riquezas do mundo, ofereceu a Jesus um milagre, a possibilidade de operar um milagre, transformando pedras em pães, para o seu próprio benefício. Quando o diabo disse, tudo isso te darei, e ele tinha poder para dar, mesmo, se prostrado me adorares, ou seja, Jesus poderia ter tido um poder temporal sobre todo aquele reino, porque o diabo, de forma usurpadora, ele mantém sob o seu domínio poderes, governos, nações. Por isso ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus poderia ter respondido em línguas. Ele poderia ter operado ali um milagre para fulminar com Satanás. Jesus poderia ter feito uma manifestação poderosa para assustar o inimigo. Mas teve uma coisa que ele fez. Ele simplesmente citou a palavra de Deus. Poder de Deus contra a carne, o pecado e o inimigo. Então esse equilíbrio é que nós temos que buscar. Palavra e poder. E o estudo de 1 Coríntios capítulo 12 vai nos dar essa oportunidade de conhecer melhor o texto e trazermos esse equilíbrio para a nossa caminhada enquanto igreja. Muitos irmãos vêm de outras comunidades para a IBC e às vezes vêm em busca de uma manifestação qualquer. E eu diria a maior manifestação que acontece nesta congregação aqui é salvação de almas, é restauração do caráter de pessoas. O maior milagre é quando um pai passa a amar o seu filho, quando um marido passa a amar a sua esposa, quando um crente consegue se abster da pornografia, quando um crente consegue limpar a sua mente, quando pessoas conseguem perceber a direção divina e natural para o homem e para a mulher. Isso é milagre, poder de Deus. Quando um ladrão para de roubar e começa a trabalhar com suas próprias forças e ganhar o pão de cada dia. É quando um filho consegue perdoar o pai e amar o seu pai. É quando uma mulher consegue perdoar o homem à mulher. É quando essas manifestações de transformação acontecem na vida dos crentes. Este é o maior dos milagres. E a gente vai encontrar no amor o maior de todos os dons, o sobreexcelente caminho que Paulo vai mostrar em 1 Coríntios capítulo 13. Mas eu quero introduzir o texto de 1 Pedro capítulo 4 da seguinte forma. No Velho Testamento, dois personagens aparecem num determinado momento da vida de Israel, quando eles estavam para construir o tabernáculo. Bezalel, de Judá, e Aholiabe, de Dan. Dois indivíduos com nomes
bem complicados, e eu não vou mencionar muitas vezes o nome deles aqui. Eram dois judeus que a princípio viviam na terra do Egito, e eles eram artesãos, eles dois faziam obras de artesanato. Trabalhavam com tecido, talvez com madeira, talvez com pedras. Eu me lembrei aqui do meu falecido pai, que construía em casa bijuteria. Ele fazia brincos e colares a partir de peças compradas a granel, artesanalmente. O Ceará é muito pródigo. Eu perguntei no primeiro culto quantas pessoas viviam do artesanato, né? Tem alguém aqui que vive do artesanato? Vive disso? Olha aí. 1, 2, né? Então aqui no Ceará tem muita gente que trabalha com artesanato. Esses dois tinham seu negócio no Egito. De repente, depois de um tempo de muita opressão, Deus disse: eu quero que meu povo saia. Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. E aqueles dois homens, que eram expert em artesanato, sustentavam sua família com dignidade, saiu com o povo de Israel para o deserto, a fim de alcançarem a terra prometida. Lá no meio do caminho, Deus chama Moisés no Sinai, e diz lá em Êxodo 25, 1 a 9: segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Ou seja, Deus agora diz: Moisés, eu quero que meu povo construa um tabernáculo, uma tenda da congregação, um lugar de adoração, uma coisa feita de artesanato, mas algo que vai centralizar a adoração. Por que Deus fez isso? Porque os judeus naquela época, saindo do Egito, vinham de um lugar onde se adorava muitos deuses, inclusive animais, como a vaca, pássaros. Era um povo extremamente idólatra e renoteísta. Idolatria quer dizer, você tem vários deuses. Renoteísmo quer dizer, você tem um Deus superior e vários outros pequenos deuses abaixo desse Deus maior. Lá no Egito era assim. Então quando o povo de Israel percebeu que Moisés estava demorando para descer do Sinai, eles logo disseram: Arão, já que nós fomos libertos, vamos construir aqui um bezerro de ouro. Porque na verdade foram eles, estes deuses, que nos tiraram do Egito. E nós temos que celebrar. E aí trouxeram ouro. Arão fez o que o povo queria. E Moisés, enquanto estava lá com Deus, não percebia que embaixo havia uma festa a um Deus que era simplesmente um ídolo. Algo parecido com aquilo que o nosso brasileiro gosta de fazer, né? Inventar um ídolo para dizer: foi ela ou foi ele, ou foram eles que me livraram do buraco, da doença, da má sorte, do problema financeiro. Então nesse nosso país, nós temos um deusinho, um bezerro ou uma bezerra de ouro para cada situação. Porque os homens gostam de construir uma coisa palpável. Não lhes basta conhecer o Deus invisível e saber que nós somos criaturas e que Ele é Criador, que nós somos carne, pó, gente palpável, corruptível, e Ele é Espírito incorruptível, Criador de todas as coisas. Não nos basta conhecermos o Filho de Deus encarnado, que veio na história, que se mostrou, que os apóstolos tocaram nele. A gente quer construir estatuetas para que sejam os nossos ídolos e para que a gente preste homenagem àqueles que nos livram da dengue, da dor, da doença e do fracasso financeiro. Essa é uma idolatria baixa, que aliás no nosso país é estimulado pelo Estado e pela prefeitura inclusive. Estava dizendo no primeiro culto que se os crentes fossem articulados para valer, até no seu voto e na sua unidade enquanto povo de Deus, nós deveríamos fazer uma vigília no Cambeba
ou no palácio aí da prefeita, pedindo que nas repartições públicas, nos lugares públicos, ao invés de mais um deusinho com D minúsculo, nós colocássemos ali um texto de Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Não façam para si imagens de escultura. Não se dobrem a elas. Porque é uma ilusão, é uma mentira. Eu fico pensando, Maria, mulher abençoada na Bíblia, mulher agraciada por Deus. Ah, se ela pudesse ver o que fazem dela por aí. E isso nada mais, nada menos é do que uma exploração religiosa da boa fé do povo, que se encanta com o pseudo-poder, mas não tem conhecimento da palavra, porque se conhecessem a Maria da Bíblia, jamais fariam o que fazem. Se conhecessem o verdadeiro Francisco de Assis, reconheceriam nele um homem de Deus que amou Jesus e que jamais quis se corromper com a cúria romana. Mas o povo não conhece a Bíblia e às vezes nem a própria história daquilo que crê, daquilo que busca, daquilo que idolatra. Bom, Moisés desce, faz aquele bezerro em pedaços e Deus diz: Moisés, eu quero agora que você faça um tabernáculo para andar no meio do meu povo, porque eu quero mostrar a eles a centralidade da adoração. Eu vou me manifestar de quando em quando naquele lugar, para que eles me adorem, para que eles me reconheçam como o único Senhor. Bom, para a construção daquele tabernáculo, Deus usou homens e mulheres com talentos naturais. E estes dois indivíduos, Bezalel e Aholiabe, foram usados por Deus. O texto diz assim, Êxodo 31. Eu enchi estes dois homens do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Então o talento profissional se tornou o quê? Um dom de Deus para a construção do tabernáculo, para a glória de Deus, para a manifestação, para a comunhão daquele povo com Deus. E antes de entrar no texto aqui, eu quero fazer essa diferenciação entre talento e dom, para você entender bem. Presta atenção. Seu trabalho, as suas preferências por humanas, exatas, você que gosta mais de cálculo, você gosta mais de trabalhar com as mãos, você gosta de trabalhar com o seu raciocínio, outros trabalham com o seu coração, a sua mão de misericórdia. Você que gosta de cozinhar, o outro gosta de consertar, o outro gosta de simplesmente servir e ajudar. Deus tem dado a cada ser humano talentos. Cantar é um talento, falar é um talento, jogar é um talento, brincar é um talento, consertar é um talento, calcular é um talento, raciocinar logicamente é um talento. Deus deu a cada um de nós um talento, coisas que Deus deu a você. Talvez você nem conseguiu desenvolver ao longo da sua vida, porque lhe forçaram a fazer, estudar e trabalhar naquilo que dá mais dinheiro, e não naquela área que tem a ver com o seu talento natural que Deus lhe deu. Jogar é um talento, como eu disse. Brincar é um talento. Fazer rir é um talento. Deus deu a cada um de nós uma característica especial. Eu me lembro bem criando as minhas filhas e agora olhando para as minhas netas. Cada uma tem uma característica especial dada por Deus. E você precisa trabalhar para desenvolver. Achei impressionante, já desde pequenininha, minha neta mais velha pega a máquina fotográfica e tira umas fotos que eu fico pensando, como é que foi isso aqui? Primeiro porque ela é pequenininha, então toda a fotografia dela é num ângulo que normalmente as pessoas não percebem. Mas algumas fotos
São fotos fantásticas. Eu mostrei para algumas pessoas e as pessoas disseram: quem foi o artista que tirou essa foto? O artista foi a traquinagem da minha neta, que pegou minha câmera e saiu batendo. Check, 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 check. Fotos do chão, fotos dos pés, fotos da parede, fotos de ângulo, fotos de uma joaninha, fotos de uma muriçoca. E eu comecei a perceber, sabe de uma coisa? E aqui tem alguma coisa que o Criador botou na cabeça dessa menina. Será? É tanto que a máquina velha já dei de presente para ver se o talento desenvolve aí. Lembra? Você lembra do seu filho? Lembra? Qual é o seu talento? O que é que Deus lhe deu de especial? Agora, o que isso tem a ver com dons espirituais? É simples. Vou explicar para você. Você é por exemplo, eu me lembro quando o Carlos Gilmar se converteu. Quando eu fiz o apelo, ele levantou a mão, veio à frente, eu fiz uma manifestação, já tinha se convertido em outro lugar, fez uma manifestação no dia lá. E o pessoal dizendo: pastor, se converteu Carlos Gilmar. Disse: quem é Carlos Gilmar? Sei lá quem é Carlos Gilmar. E no fim me disseram que ele era um cantor, que era o príncipe pop do forró. Ou seja, um homem com muito talento na sua voz. Agora, no momento que ele entrega a sua vida a Jesus, este instrumento de Deus, que é o talento, aliás, a voz, que é um talento dado por Deus, pode se tornar um instrumento de Deus para que através da sua voz a palavra de consolo e conforto chegue ao seu coração. Isto é dom espiritual. Cantar é um talento. Eu fico imaginando alguns cantores nacionais brasileiros, o seu cantor predileto, seja ele quem for, não evangélico, se ele pudesse cantar alguns hinos, imagino que a gente se derreteria aqui em choro. Mas o que Deus, na verdade, quer fazer com a pessoa que tem esse talento é que ele, dedicado a sua vida ao Senhor, o Espírito de Deus o capacita a ministrar através daquele talento. É por isso que nós impedimos que o Carlos Gilmar, por exemplo, cantasse na igreja. Durante o primeiro ano, não. Primeiro, porque ninguém pode ser amado só pelo talento. Você tem talentos, mas você é uma pessoa. Mesmo quando os seus talentos não podem ser exercidos, Deus lhe ama do mesmo jeito. E nós queremos, como igreja, dizer que você é importante, não porque você serve, não porque você... Isso seria um amor utilitário. Parece o amor de alguns homens e mulheres, né? Enquanto a mulher lhe serve, ama-se. Quando ela não serve mais, descarta e joga fora. Então ninguém aqui vai amar você pelo que você sabe fazer. Mas quando você coloca o que você sabe fazer à disposição de Deus, você precisa, como o Carlos Gilmar precisou, aprender de Deus, aprender da sua palavra, encher a sua mente e coração da palavra, e aí sim, ser um instrumento útil nas mãos de Deus, para ministrar. Servir é muito bom, mas o seu serviço tem que ser feito para a glória de Deus, na força de Deus, para que Deus ministre através do seu serviço na vida de outras pessoas. Então, tocar é um talento, mas tocar cheio do Espírito e movido pelo Espírito, para de fato alcançar o objetivo de Deus na vida dos outros, isto só Deus pode fazer. Ensinar, quantos grandes professores estão aí nas escolas públicas, nas escolas particulares, nas universidades. E quando você vem para Jesus, você não pode abrir a boca para ensinar com a sua retórica e capacidade, porque isto é só um talento. Você precisa receber de Deus a palavra, e a palavra agora vai passar por você, porque Deus vai usar o seu talento para então
ministrar um dom espiritual, uma verdade espiritual, uma bênção, um consolo, um conforto, um ensino, uma exortação através do seu ensino. Então há uma diferença grande entre talento e dom. O talento é dado por Deus, é natural. Aqueles dois homens sabiam fazer a obra de artesanato antes que o tabernáculo fosse lhes apresentado como opção de serviço. Mas agora Deus os enche do Espírito Santo, dá a eles habilidades especiais, e eles agora desenvolvem aquele artesanato, aquele tabernáculo para a glória de Deus. E gente, se não houvesse pecado nesse mundo, se não houvesse o inimigo de Deus torcendo a nossa vocação, se não existisse você e eu contaminados pelo pecado e egoístas, nos tornando ídolos, colocando nosso próprio talento ao nosso próprio serviço, a criação seria perfeita, porque foi criada perfeita. Homens e mulheres com talentos naturais, usando de forma equilibrada a nossa natureza, servindo uns aos outros e glorificando a Deus naquilo que fazem. Então, queridos, a obra de Deus não pode ser feita sem força e sem capacitação que vem de Deus, porque senão cheira a carne podre, cheira a vaidade, cheira a busca de glória para si, de recompensa, cheira esse trâmite de congresso, esse trâmite de assembleia, não Assembleia de Deus, mas Assembleia política, onde as pessoas fazem para suas próprias vaidades, como esses indivíduos nessas câmaras, olhar nessas TVs abertas da Câmara e do Senado, discursam bonito, porque sabem que alguns estão ouvindo, mas a vida não é coerente com o discurso, invariavelmente não é coerente, salvo raras exceções. A vaidade humana, a presunção, faz com que o homem use o seu talento para fazer, às vezes, do evangelho um negócio. Ele se converte e logo percebe que ele pode cantar bem, gravar CD, dar testemunho, e ele faz do seu talento uma propriedade pessoal, como se ele fosse o dono daquilo, como se ele fosse o gerador de todas as coisas e o controlador, e aquilo acaba não sendo um ministério de submissão, um ministério de serviço ao corpo e o corpo onde ele está inserido. E aí vamos ler rapidamente os textos de 1 Pedro capítulo 4, para a gente ver 4 características de quem exerce dons espirituais. 1 Pedro capítulo 4, versos 10 e 11. Se você puder abrir a Bíblia, fique de olho aí nos textos. Pode marcar, pode olhar, pode rever depois. Mas o exercício dos dons espirituais, além do reconhecimento da fonte divina, devem obedecer a alguns critérios. 4 critérios. Primeiro, servitude. O verso 10 diz: servi, servi, servi. O talento que Deus lhe deu, o dom que Ele quer desenvolver na sua vida pelo poder do Espírito Santo, é para ser colocado a serviço de outrem, de outras pessoas. Servitude. A segunda coisa é fidelidade. A terceira, adoração. A quarta, dependência. Vamos abrir rapidamente cada uma dessas coisas. A servitude quer dizer servir uns aos outros. Todo crente deve colocar os seus dons e talentos a serviço do corpo de Cristo. Eu não sei cantar, mas você sabe consertar uma rede elétrica? Você sabe preparar um jardim? Talvez você faça isso como profissão, e nada errado.
Você é expert em informática? Você é um bom pedreiro? Você sabe fazer um trabalho de artesanato? Você sabe trabalhar como confeiteiro? Você é padeiro? O que é que você faz para ganhar o seu pão de cada dia? Deus lhe deu esse talento. Agradeça a Deus todo dia. Lá em Deuteronômio 8, né? O autor, o Espírito Santo, adverte. Cuidado para você não ser presunçoso e começar a achar que é na sua força que você ganha o dinheiro que você ganha. Que você é inteligente, tem os diplomas que tem, conquista. Logo você dá graças a Deus quando se forma, e logo em seguida você esquece e vai exercer sua profissão como se você tivesse feito por onde durante tantos anos. Deus lhe deu esse talento, reconheça. Mesmo que você não seja crente em Jesus, pause. Se você não for um ateu, ou se for um daqueles que é ateu, graças a Deus, pense que o Criador lhe deu talento para você fazer o que você faz para a sua própria subsistência ou em outras instâncias. Então, primeira coisa é servitude. Coloque o seu talento e o seu dom a serviço do outro, a serviço da comunidade. Aquilo que você faz diariamente, aquilo que você faz para o seu trabalho, que tal separar o dízimo do seu tempo, né? Que tal separar um pedacinho daquilo que você sabe fazer para dizer: Senhor, está aqui, eu quero servir a alguém, fazendo algo para a tua glória. Todo crente deve colocar seus dons e talentos a serviço do corpo de Cristo, para evangelização ou para edificação. 1 Coríntios 12, 7, a gente vai ver lá, quando estudarmos o texto, diz que a manifestação do Espírito é concedida visando um fim proveitoso, ou seja, tem uma finalidade, é o corpo de Cristo, para o bem comum, não é para você. Marcos 10, 45, é interessante que lá os irmãos que buscaram um lugar de destaque, Deus mostra a eles, Jesus mostra a eles, aliás, dizendo: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. O exemplo de Jesus, não querer destaque naquilo que você faz, não querer aplausos toda hora naquilo que você faz. Aliás, Deus é o que vai lhe recompensar. Sirva, sirva, sirva. Enquanto você está aqui sentado ouvindo a palavra de Deus, ou você que está aí na internet, lá do outro lado, talvez me ouvindo, você não sabe, mas por trás deste momento aqui, há muitas pessoas que já trabalharam e estão trabalhando para que isto aconteça. E eles estão lá no escuro, lá fora, na esquina, fazendo um trabalho que dignifica o Senhor e que recebe o aplauso e a recompensa só do Senhor. Eles estão fazendo para o Senhor e para nos servir. Que tal colocar a sua vida? Que tal colocar o seu talento a serviço do Senhor? Para servir a comunidade através do corpo de Cristo, igreja local, para servir os ministérios internos através do corpo de Cristo, igreja local. Servitude, submissão. Em que posso servir? Eu coloco o meu talento à disposição do corpo, da igreja. Eu não invento ministérios pessoais. Toda vez que você enxergar um indivíduo fazendo um ministério pessoal, é pouco provável que ele esteja a fim de dar a glória ao Senhor. Ministério tem que brotar e surgir no seio da igreja de Jesus, onde as peças estão ligadas, onde o sangue do Cordeiro passa, onde o Espírito de Deus vai permeando vidas, vai transformando e gerando poder para servir. A segunda coisa é fidelidade. Vamos servir como despenseiros. O que é isso aí? É como alguém que tem um depósito de coisa boa. Deus deu para você um depósito de coisas boas.
de talentos, de dons. E Ele está querendo que você use, que você não guarde para sempre, mas abra a despensa e dispense algo a alguém, e dê algo para alguém, em nome de Jesus. Seja fiel no que Deus tem lhe dado, não esconda o talento. A parábola dos talentos, né, tem um texto que tristece quando a gente lê, que diz assim: a quem tem, eu vou dar. Aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado. Às vezes eu fico pensando que aquela história da proporcionalidade. Deus te deu quantos talentos? 5. 1, 2. O que Ele quer é que você não fique comparando se você tem 1 talento e é diferente daquele que tem 5, ou é inferior ou superior. Diante de Deus, Ele quer que você seja fiel ao talento que Ele lhe entregou nas mãos. E Ele espera que você multiplique, que você invista no reino de Deus, na obra de Deus. Não é para o seu próprio benefício, é para o benefício do reino de Deus. Então, fidelidade, seja fiel, não desgaste, não desmanche, não use mal, não abuse. Por que que Deus lhe deu um talento e você está usando para o serviço do inimigo de Deus? Por quê? É para subsistência? Tá bom. Mas é para colocar nas mãos do inimigo, para dizer: ei, usa aí. Usa aí. Não, não. Coloca nas mãos de Deus. Usa para Ele. Seja fiel. Paulo diz em 1 Coríntios 4, 1 a 2, que nós somos ministros de Cristo. Temos que ser encontrados fiéis e vamos receber dele o louvor. Um dos problemas nessa coisa do serviço é porque nós queremos fazer sempre algo que aparece. Aliás, igreja batista, igreja evangélica tem um modelo visual muito complicado. Qual é o modelo visual? Você pega a criancinha em casa e o que ele quer fazer? Pegar um microfone na mão e cantar. Ou quer pegar um microfone na mão e pregar. Ou quer pegar um microfone na mão e... Não, microfone não. Ou quer dançar. Então tem 3 coisas que uma criança pequena que costuma frequentar a igreja evangélica quer fazer. É pregar como o pastor, cantar como o Orlando, ou o Floquinho, ou o Daniel. E quer dançar como o pessoal do Coros. É só isso. Então, eles ficam sentados aí, um dia eu vou pegar naquele microfone. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 12. Né? Já pensou se todo o corpo fosse boca? Um bocão andando por aí? Se todo o corpo fosse só orelha, uma super orelha andando por aí? E nós vamos aprender em 1 Coríntios capítulo 12 que os órgãos que são mais frágeis são os que têm maior honra. São aqueles que você protege mais. É ou não é? Se for aqui, ó, pode bater. Se for aqui, pode bater. Se for aqui, pode bater. Mas aqui no meu olho, opa. Não. Que é delicado. Então, quando nós temos essa sensação de que dom é só algo espetacular, porque a irmã fulana e o irmão fulano tem aquele dom, eu quero aquele dom, eu quero ser como aquele indivíduo, você está menosprezando o talento e o dom que Deus deu a você. Você está pretendendo ser algo que talvez Deus nunca lhe fez ser. Ele não lhe talhou para isso. Se Ele lhe talhou, amém. Pois então, bora lá, ocupa o microfone. Tem vários lugares para ocupar o microfone. Quando eu era novo convertido, meu pastor pregava lá aos domingos e eu ia para a favela pregar. Quando eu queria treinar para saber se eu tinha a voz de pregador, se eu conseguia falar sem tremer muito, eu ia para o meio do nada. Para aprender a pregar. Eu ouvi de um pregador que treinou num curral. Ia lá para o curral e os bichos só mu. Não sei se mu era amém, mas o cara, ele ia treinar.
treinar. Então você não precisa de microfone para falar com as pessoas. N oportunidades em que você pode abrir a boca e falar do amor de Jesus para 1, para 2, para 3, para 4. Quando você é fiel no pouco, o Senhor o coloca sobre o muito. Usa o teu talento. Você quer fazer roupa para alguém? Faça uma só. Nós vamos invadir essa vizinhança aí para tentar ajudar no combate à dengue. Bora, bora! O seu talento tem que ser colocado ao serviço do Senhor, a serviço do Senhor, a serviço da igreja do Senhor, com fidelidade. Ser fiel é reconhecer que o que temos não nos pertence, que é triste ver um vaso sendo usado para desonra, talentos artísticos, músicos, dançarinos e dançarinas, usando o seu talento para aquilo que não agrega vida, caráter, ética, moral às outras pessoas. Nem consolo, nem a diversão. Mas muito disso é usado para outra coisa, para alienar, para destruir. É triste, não é? O talento é de Deus e fica bem honrá-lo em tudo que a gente faz. Amém? Fica bem como fica bem colocar o talento para a ação do Espírito, para que através dele possa ser veiculado um dom. Exemplo, Davizinho tocava a lira, a harpa. E quando ele foi tocar para Saul, à medida que ele tangia aquele instrumento, o espírito imundo saía de Saul. Estão escutando? Você é baterista? Você toca violão? Quem toca violão aqui? Pelo menos 3 notas, igual a mim. Olha aí. Eu sei, aquele hino que o Daniel cantou ali outro dia, meu amigo, só tem 3 notinhas aquilo ali. É só o que eu sei, só o que eu sabia. Eu peguei o que eu sabia e disse, Senhor, está aí, usa aí. Você que toca violão, imagine, pense. Você pode tocar violão, pode ter gente doente aqui, pode ter gente passando necessidade profunda, pode ter aqui gente hoje doente. Você vem aqui, pega a viola, toca a viola, e sabe o que acontece? Nada. Eita. Aí. Você pode tocar isso aqui e não vai acontecer nada. Esse instrumento aqui nas mãos do diabo já fez muito estrago mundo afora. Em parte estragou a minha vida, em parte estragou a vida de tantos amigos meus. Você se lembra? Você toca violão? Davizinho tocava. E o dia que o Espírito de Deus entrou em Davi de uma forma poderosa, ou tomou posse dele de uma forma poderosa, Davi tocou o instrumento e os demônios saíram correndo. Sabia disso? Está na Bíblia. Porque quando o indivíduo toca isso aqui na unção do Espírito de Deus, quando ele é tocado por Deus, a ação do que... Ele não precisa dizer uma palavra, basta ele tanger a corda. O inimigo de Deus sai correndo. Acontece libertação, cura, só pelo instrumento tocado. Mas mais importante do que esse instrumento aqui, é esse instrumento aqui. A vida tem que estar no altar de Deus. Porque só assim o Espírito vai poder tocar e não você. Só assim você vai poder ser coerente com aquilo que você faz e Deus vai lhe usar como instrumento poderoso. Aí está um exemplo de talento cujo Espírito de Deus toma e veicula um dom que entra no meio da congregação e
cura, e cura, e cura. Eu estava sentadinho ali naquele lugar, quieto, depois de mais ou menos 3 meses, com um pólipo na minha garganta, nas minhas cordas vocais, pronto para ir para a sala de cirurgia na semana seguinte, quando um grupo de louvor começou a cantar aqui naquele dia. Eu não sei o que é que deu naquele dia ali. E de repente eu senti no meu corpo, como se fosse um bisturi divino. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que algo tinha acontecido ali. E depois eu fui no médico e disse: vamos bater o negócio aí para a gente então entrar na faca. Ele olhou e disse: não tem mais nada. Por que não tem mais nada? Porque alguém pôs a mão sobre a minha cabeça, alguém orou por mim, alguém falou em línguas, alguém expulsou o demônio que estava rodeando. Em mim não, mas rodeando ele podia estar rodeando. Não. Porque num dia, naquele dia, ministros, homens e mulheres talentosos, ministraram a minha vida de uma forma poderosa. Eu fui curado ali em nome de Jesus. É assim que Deus está querendo usar o seu talento. Você pode fazer coisas poderosas com o seu pequeno talento, se você colocar nas mãos do Senhor. Servitude e fidelidade. A terceira coisa é a adoração. Olha o que Pedro diz: para que em todas as coisas Deus seja o quê? Glorificado. O que quer dizer isso? Para que em tudo que você faça, Deus leve a fama. O pior é que quando a gente faz besteira, quem leva a fama é Deus também, né? Que Deus é esse, né? Esse é teu Cristo? Essa é a tua igreja? É assim? É desse jeito? Roubando? Mas quando você coloca o seu talento nas mãos de Deus para valer, quem leva a fama é o Senhor. Sempre é o Senhor. Jesus olhou para os homens daquela época, João 5,44, ele diz assim: vocês têm um problema, vocês ficam aceitando a glória uns dos outros. Você faz para mostrar que faz. Já recebeu o galardão. É igual aquelas festinhas que as crianças cantam aqui na frente, né? Eu já fui em algumas no colégio. Das filhas e das netas. Quem é que está na primeira fileira? O papai ou o vovô. E não demora muito, canta para lá e dança para cá. Quando percebe que o papai está ali, tem uns que até param de fazer o que estão fazendo para dizer, como que diz, estou aqui, eu preciso de aceitação. Presta atenção, isso é legítimo para a criança, sabia? Porque Deus incumbiu o pai de transmitir àquela criança a recompensa, para dizer: minha filha, meu filho, eu estou aqui, eu quero lhe aplaudir, porque eu sei que você está fazendo o seu melhor. E a criança que não tem noção de Deus, recebe do pai, que é a autoridade sobre a vida dela, aquilo que Deus quer passar para ela. O pai, muito esperto, vai ensinando a cada dia aquela criança a compreender que quem capacita é o Senhor e que a glória também vem do Senhor. E quando ela cresce com maturidade, vai compreender: eu danço para o meu Deus, eu danço no escuro, eu danço quando não tiver ninguém, mas eu faço para o meu Deus. Então você que tem um talento, quer colocar à disposição de Deus, vai ser para a glória dele, amém? É para você dizer assim: foi o Senhor quem fez. Olha, pastor, aquela mensagem foi direto para mim. Depois reclame com ele. Não tenho nada com isso. Fui abraçado ali por um amado irmão. Estava ali me abraçando, chorando e falando: hoje foi tudo para mim. Eu disse: puxa, rapaz, fale com ele, é problema dele lá, não tem nada comigo. Eu jamais vou sentar numa mesa para preparar uma mensagem para
para o Zezinho. Se eu quiser falar com o Zezinho, eu vou lá e falo com ele. Boto a Bíblia no nariz dele, faço qualquer coisa, mas não vou fazer isso. Mas Deus usa, porque a glória é dele. E se você recebe algum elogio pelo que você faz, honra quem honra, sabe o que é que você faz? Recebe o elogio e dá a glória a ele. Faz igual aqueles anciãos no Apocalipse, que receberam as coroas, e o que fizeram com as coroas? Depositaram aos pés do Senhor. Faz isso. Quando você estiver servindo a Deus, faz isso. Fique pronto. Isso é que quer dizer quando alguém lhe diz, bom trabalho, você diz o quê? Glórias a... Explique para a pessoa, tá certo? O que eu estou querendo dizer é que eu não mereço nada do que você está me dizendo, tá vendo? Faça o seguinte, reconheça que é Deus quem faz tudo isso. Se você explicar desse jeito, o cabra vai ficar, Mas é isso que você quer dizer no seu coração, não é não? Glórias a Deus. Adoração. 1 Coríntios 10, 31 diz que seja comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Brincar para a glória de Deus. Descansar para a glória de Deus. Dormir para a glória de Deus. Amar para a glória de Deus. Está certo? Cuidar do bom relacionamento marido e mulher. Namorar para a glória de Deus. É possível? Deus está interessado nisso? Eu pensei que não. Tá. É tanto que quando você está lá no escurinho, ele está lá. Está interessado. Sabe como é que você faz besteira? Quando você brinca como uma criança brinca. Sabe como é que criança brinca de esconde-esconde? Eu estou ficando velho mesmo, né? Que eu só falo eu falava das minhas filhas, agora estou falando das minhas netas. Vamos brincar de esconde-esconde? Vamos, bora! Já escondi. Legal, né? A noção de que eu me escondi, ó. Você pode fazer isso. Deus está te vendo nas madrugadas, nas suas páginas da internet. Você está surfando lá, Ele está surfando com você. No seu Orkut, no seu MSN, tá certo? Ele está lá com você. No seu Skype, Ele está lá. Aquelas páginas podres, Ele também está lá. Sentindo tristeza, vendo o seu nome desonrado, vendo o seu filho amado, sua filha amada, se deixando penetrar, entrar, invadir por algo que é lixo puro. Mas Ele está lá. Não adianta você ignorar. Ele está lá. Isso que quer dizer dar glórias a Deus em tudo. É dizer, Senhor, essa droga desse computador aqui, eu quebro ele, mas eu não vou te desonrar, não. Se você é fraco e não consegue, quebre o bichinho. Como diz Jesus, né? Se o teu olho direito te faz pecar, arranca. É melhor entrar no céu sem um deles do que ir para o inferno com os dois, vendo besteira. Você fica dando sopa aí com o seu namorado para cima e para baixo. Não faça isso não. Bota uma luz bem grande. Ande no meio de bando, de gente. Não faça isso não. Você não é forte não. Deus está lá. Entrou no motel? Ele está lá. Você pode colocar as mãos nos olhos e dizer, Ele não está me vendo, Ele não está me vendo, Ele não está me vendo. Você vai ser engolido pelo seu próprio pecado, mais cedo ou mais tarde. Teu pecado vai te achar e vai acabar com você. Mas Deus é misericordioso. Então faça tudo para a glória de Deus, amém? É brincar? Brinque para a glória de Deus. É se divertir? É dançar? É pular? É comer? É beber? Faça para a glória de Deus. Coloque o seu talento a serviço dele para a sua glória. E por último, dependência, para a gente terminar. Pedro diz, se você quer servir a Deus, quer falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Quer servir, faça na força que Ele supre. O que quer dizer isso? É Deus que te dá forças para fazer o que você faz. Reconheça isso. Deuteronômio capítulo 8. Não diga no seu coração, fui eu que consegui tudo isso.
mas foi o Senhor. Foi o Senhor. Aquilo que Paulo diz em Romanos 11, né? 33 em diante. Dele, por meio dele e para ele são o quê? Todas as coisas. Amém? Nós vamos mergulhar nos dons espirituais e vamos perceber qual a finalidade deles. Por que que uns se manifestam tanto e outros não? Por quê? Quais são os perigos? Quais são as vantagens, né? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. É por isso que Paulo diz também que nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Seja qual for o seu talento, deposite-o nas mãos do Senhor, para ser usado por ele ou transformado em dons, conservando as características da servitude, fidelidade, adoração e dependência. Deus, esse é um momento muito precioso em que nós entramos na tua presença para resgatar das mãos do diabo homens e mulheres cujos talentos foram entregues nas mãos do inimigo que mata, rouba e destrói. Mas em nome de Jesus, como o Senhor fez com Carlos e o Mar, como o Senhor fez com tantos outros, como o Senhor fez comigo, como o Senhor fez com tantos aqui, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos talentos sejam colocados diante do teu altar, à tua disposição, para a glória do teu nome. Nós queremos ser vasos nas tuas mãos. Queremos dar a honra ao Senhor. Por isso eu te peço, Jesus, que nesta noite, principalmente aqueles que estão aqui, que servem em ministérios, que eles continuem fazendo na busca só de te agradar, te adorar, te honrar, e certamente o Senhor há de recompensá-los aqui e em glória. Nós nascemos para te adorar, Senhor, e nós nesta noite te adoramos, em nome e por amor de Jesus. Amém.